dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa, que salva e, antes disso, nos perdoa e nos redime. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Esta semana estamos falando sobre a síntese do testemunho, conforme nós podemos retirar esse ensinamento aqui do capítulo 13 do livro de Romanos, de onde estamos fazendo a nossa lição, né? A nossa lição é toda no livro de Romanos. E hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento a essa lição, só relembrando que ontem, na terça-feira, nós paramos e meditamos aqui em duas perguntas importantes, que foram as perguntas 5 e 6. Né? Na pergunta 5, nós lemos o verso onde o apóstolo Paulo diz que nós devemos dar a cada uma pessoa o que lhe é devido, né? Então, se aquela pessoa, nós estamos devendo ela imposto, tem que ser imposto, se for tributo, é tributo, se for temor ou respeito, tem que ser respeito, né? E se for honra, honra. Então, nós realmente só devemos dar àquelas pessoas o que realmente elas merecem. Falando aqui no contexto de autoridade, né? Então, dar a cada um o que lhe é devido, né? O tratamento, o comportamento ou qualquer dívida na questão social. E na sexta pergunta, nós estudamos aqui Romanos 13, verso 8, que quando Paulo diz, olha, é bom que vocês não devam nada a ninguém, a não ser uma dívida que todo mundo tem, né? Essa aí não tem como se livrar, que é o amor uns para com os outros. Então, a gente já nasce com essa dívida, é um dever que a gente tem, se a gente não fizer isso, a gente está em dívida, né? Vai continuar devendo. E ele deixa bem claro que aquele que ama o seu próximo está cumprindo a lei. Está juntamente, ou seja, está fazendo a vontade de Deus. Amar ao próximo é fazer a vontade de Deus de uma forma resumida. Aí no verso 9, nós vemos, esse aqui é o 8, né? Ele deixa aqui, diz bem claro, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido, está andando corretamente, né? Cumprindo a lei. No verso 9, que nós não vamos ler aqui, vamos pular, vamos direto para o verso 10, porque o verso 9 a gente já leu. Ele é o verso síntese dessa semana, quando Paulo deixa bem claro, e ele usa aqui, né, a segunda tábua dos 10 mandamentos, quando ele diz assim, olha, não matar, não furtar, não matar, não adulterar e não cobiçar, né? Ele cita 4 dos 6 mandamentos. Ele deixa de referente ao amor ao próximo, né? Cita dos 6 mandamentos de amor ao próximo, né? Honrar pai e mãe, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar e nem dizer qualquer falso testemunho contra o próximo. Ele cita 4 aqui, por isso que ele diz que cumpre a lei. Que lei que ele está falando? Contextualmente, ele está falando aqui da lei dos 10 mandamentos, né? Que a lei dos 10 mandamentos se resume em amar a Deus, a síntese, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, os primeiros 4 mandamentos, e os 6 últimos mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. Então, é por isso que ele citou aqui no versículo 8, né? Já preparando para dizer assim, aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Que lei? Aí ele cita, né? Nesse contexto aqui, ele está citando aqui os 10 mandamentos. E na pergunta 7 de hoje, no versículo 10, a continuidade do verso síntese, a pergunta é, que nível espiritual atinge o homem quando ele aprende a amar? E quando é que ele aprende a amar? Quando é que ele começa a exercitar o amor de fato? Quando ele começa a cumprir a lei. Quando ele começa a fazer o que Deus mandou na sua lei, na sua palavra, que é amar ao próximo. Como é que ele ama ao próximo? Ele já disse no verso anterior. Não adulterando, não matando, não roubando, não cobiçando, ele já disse, né? E, obviamente, ele só cita 4, tem muito mais. E aqui ele diz assim no versículo 10,
o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Veja que Paulo só cita 4 mandamentos lá no verso anterior, e aqui ele faz a síntese. Ora, é só esses 4 mandamentos? Não. É quem não pratica o mal, e a lista do mal é muito grande. Não é só adulterar, não é só matar, não é só roubar, não é só cobiçar, não. A lista do mal é muito grande. Então, Paulo, ele vai citar em uma de suas cartas, claramente ele vai citar 9 frutos, ou fruto no singular, né, do Espírito. Vai citar também 9 dons, não é? E quando ele vai falar dos frutos da carne, ou do fruto no singular da carne, é muito mais do que 9. Então ele cita ali o quanto a maldade pode acabar com a vida de alguém, né? No sentido espiritualmente acabar com a vida, ou seja, levar a pessoa para a morte eterna, o mal. Então, quando ele diz aqui, olha, o amor, ele não tem nenhuma ligação com o mal. Isso significa o quê? Se você diz, se eu digo, se nós dissermos, eu amo a Cristo, eu amo a Deus, eu amo ao meu próximo, Jesus me ensinou a amar. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu conheci o amor e hoje eu amo. Se alguém diz isso e pratica alguma maldade, não só contra o próximo, né, mas com qualquer tipo de maldade, na verdade ele não ama. Por quê? Porque o texto diz claramente que o amor não pratica o mal. O texto ele é claro, o texto ele é absoluto, ele é direto. Não tem como a gente aqui criar aqui vamos criar um conceito filosófico para fugir disso, né? Vamos relativizar as coisas, não há aqui, né? O texto aqui ele é absoluto. A gente não tem como aqui mudar, né? O texto direto, claro, simples, né? Ou o sujeito tem contato com o mal ou não tem. Se ele tem contato com o mal, se ele pratica o mal, se ele está ligado ao mal, ele não ama. E toda pessoa que ama de fato e de verdade, ela abomina o mal, ela não gosta do mal, ela anda distante do mal, não tem nenhuma ligação com o mal. Não tem como, em hipótese alguma, ser diferente disso, né? Ou uma coisa ou outra. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa, que salva e, antes disso, nos perdoa e nos redime. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Esta semana estamos falando sobre a síntese do testemunho, conforme nós podemos retirar esse ensinamento aqui do capítulo 13 do livro de Romanos, de onde estamos fazendo a nossa lição, né? A nossa lição é toda no livro de Romanos. E hoje, quarta-feira, vamos dar prosseguimento a essa lição, só relembrando que ontem, na terça-feira, nós paramos e meditamos aqui em 2 perguntas. Continuando, amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que diz assim: essas orientações de Paulo deveriam levar em consideração qual questão? Então, Paulo, ao dizer essas palavras, ele está querendo trazer à tona uma questão para que ela possa ser pensada, refletida, obedecida, claramente, né? Então, tem uma questão aí que é preciso a gente trazer à tona aqui para tratar essa questão. Que questão é essa? Então, Romanos 13:11, Paulo diz assim:
Façam isso. Façam isso o quê? O que ele disse no verso 10. Amem, não pratiquem o mal e assim vocês vão cumprir a lei. Façam isso, cumpram a lei, ele está dizendo. Compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa redenção está mais próxima do que quando cremos, quando aceitamos, quando nos aproximamos de Cristo, fomos perdoados, fomos redimidos. É o que ele está dizendo aqui. Então, Paulo está, obviamente, as orientações de Paulo, ela está pedindo que eu leve em consideração um fato. Qual é o fato? O tempo em que nós vivemos. Agora, imagine que isso era no primeiro século, há 1.900 anos passados, há quase 2.000 anos, né? 1.900 e poucos, 950 anos atrás. Paulo já acreditava que ele, né, pela luz que recebeu, pelo conhecimento que tinha, pela esperança de ver Cristo voltar, né? Ainda quando ele não tinha recebido a informação de que ele seria oferecido como sacrifício, oferta de libação, ele sabia que ia morrer por Cristo. Antes disso, Paulo vivia essa esperança aqui. Nós estamos muito mais perto do juízo, da absolvição, de receber a vida eterna de Deus pela esperança que ele tinha, do que quando ele aceitou a Cristo, quando ele foi chamado para a obra de Deus, quando ele foi redimido, quando ele foi salvo, né, do mundo para o caminho, para a carreira que Deus estava lhe propondo. Então ele diz, olha, então a gente precisa entender isso. E este verso, sendo aplicado para nós nos dias atuais, tem um sentido ainda muito maior, muito mais eficaz, com muito mais sentido, porque nós vivemos as vésperas do grande retorno de Cristo à Terra em glória. Está muito próximo, vivemos nos dias chamado de tempo do fim. Então, hoje, essa fala de Paulo, ela tem muito mais significado para a gente do que quem viveu no século passado, do que quem viveu há 500 anos ou há 2.000 anos atrás, né? É por isso que Paulo diz assim, olha, nós precisamos entender que mais do que nunca a gente precisa sentir e viver o amor. Como é que se sente e vive o amor? Guardando a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? A lei de Deus são todos os mandamentos que nos adverte para que a gente não faça mal ao próximo, que a gente ame o próximo. Como é que eu amo o próximo? Não matando o próximo, não sendo violento, não sendo desonesto, não cobiçando a mulher do próximo, não adulterando, não se envolvendo com prostituição, porque prostituição significa fazer mal a alguém, né? O sujeito que paga para se prostituir com uma mulher, ele está fazendo mal àquela mulher, está acabando. Que tipo de contribuição ele está dando às emoções da cabeça daquela mulher que está vendendo o seu corpo? Está fazendo mal, em alguma forma. Ele pode não entender que está fazendo mal, mas está fazendo mal. Todos, né? O que recebe, o que paga, qualquer tipo de ação que seja contra essa lei que Deus deu, está fazendo mal. Por isso que o Deus que não erra, o Deus sábio, que não diz uma palavra errada, né? Sua palavra, como ele diz, a minha palavra dura para sempre, como ele diz lá em Isaías 40, verso 8, dura para sempre. A única escritura que saiu da mão de Deus, que é a base, que é a raiz, que é o alicerce, que é o fundamento de tudo aquilo que os homens escreveram depois, são os 10 mandamentos que Deus escreveu. É a base, é a síntese, o resumo de tudo, está ali. Então a gente precisa olhar ali como uma síntese, como um resumo. A partir dali, a raiz tem uma árvore ali, a gente pode ter 1 milhão de mandamentos a partir daquela estrutura original, principal, inicial, fundamental. A partir dali. Então, é hora de o homem entender isso, né? Que é muito mais do que 10 mandamentos. Nós temos a obrigação de amar ao próximo em todos os sentidos. Lá na Bíblia não tem dizendo assim, ei,
tem de outra forma, mas não nos 10 mandamentos, tem em outras partes, né? Não diz assim, quando chegar alguém morrendo de fome na sua porta, batendo ali, precisando comer, você tendo comida em casa, não diga assim, não tenho não, não quero dar porque estou com medo de faltar para mim. Ame o próximo como a você mesmo. Este é o tempo, mais do que nunca. Paulo está dizendo, é hora de você despertar do sono do mal. O sono do mal que cega, que acha que só eu, né, existo no mundo e todas as pessoas têm que fazer o bem para mim, mas eu não tenho a obrigação de fazer o bem para ninguém. Eu sou o centro das atenções, eu sou o poço do egoísmo. Todos têm a obrigação de me ajudar, todos têm que ser bom comigo. Agora, eu não quero ser bom, né, fazer o bem para ninguém. Não é assim. A lei de Deus é justa. Quando eu peço quando a lei me pede para que eu faça o bem para alguém, sabe por quê? Porque eu também quero que façam o bem para mim. Nada mais justo do que o que o legislador deixou para cada um de nós. Por isso que Paulo diz, olha, se você compreende o tempo em que você vive, então chegou a hora para você. Chegou a hora de você despertar do sono religioso, despertar das alienações midiáticas deste mundo, que fica o tempo todo dizendo para você, consuma, compre mais, pense só em você, pegue todo o seu dinheiro e você só tem 2 pés, só precisa de um par de tênis, um par de sapato, aí você tem 50 par de sapato, tem algo errado, desperte do sono. Você só tem um corpo, mas tem um guarda-roupa com 300 pares de roupa, 300 roupas lá, né? Mudas de roupa. Por que isso? Né? Eu tenho uma reserva que eu tenho dinheiro para comprar 5.000 almoços até, né? Daqui a 10 anos daqui a 20 anos eu tenho dinheiro para comprar meu almoço tudinho. Você vai ficar mais pobre se você pagar um almoço para alguém que está passando fome? É hora de despertar, porque você não vai levar esse dinheiro, essas coisas, essas roupas, essas quantidades de sapato e essa reserva de dinheiro para o reino de Deus, não. E nem vai levar nessa própria vida, porque um dia você vai morrer, vai deixar tudo aí para alguém. Então é hora de despertar do sono. Esse sono enganoso que o mundo tenta despertar, tenta fazer com que a pessoa fique adormecido.